Olá pessoal, bom dia. Hoje eu tô aqui porque eu vou fazer o vídeo pra vocês replantando a minha chuva de ouro. Olha ela aqui que linda, que ela abriu todos os botõezinhos. E desde quando eu ganhei ela que eu tô falando que vou replantar. Aí esses dias eu fiquei sem gravar vídeo, né? Não replantei ela, ó. Ela tá ainda no mesmo substrato, no chip de coco, que por sinal tá horrível. Tá vendo? Apesar que ela tá com uma aparência boa, né? Mas eu vou replantar mesmo assim, que eu não quero deixar ela nesse substrato. Porque além dele tá ruim, ele retém muita umidade. Então eu vou fazer o replante dessa chuva de ouro pra vocês, tá bom? Ó. Ela é aquela chuva de ouro que eu ganhei do meu marido, que eu até fiz o vídeo pra vocês, tá? E vou fazer o replante dela. Eu vou tirar ela desse vasinho aqui e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como que tá as raízes delas, tá? Olha, gente, aqui eu já retirei ela do vasinho, ó. Tá vendo? Aqui é o vasinho dela, ó. Todo embolorado. Aí o pessoal fala assim, ah, Karina, mas você fica replantando as orquídeas floridas. Olha aqui, gente, se eu não tiro daqui, ó. Olha o estado que já tá essa raiz apodrecendo. Olha isso daqui, ó. Esse musgo que eles enfiam aqui no meio da orquídea, ó. Pra ela ficar mais, manter mais a umidade até chegar na casa da gente. Olha, isso aqui que apodrece a nossa orquídea, tá vendo, ó? E se não fizer o replante, olha aqui, ó. Apodrecendo as raízes, tá vendo? Mas é aquilo que eu sempre falo, gente. Eu só replanto a orquídea florida quando eu vejo que o substrato não tá bom. E nesse caso aqui ele tá péssimo, tá vendo, ó? Por cima, assim, ó, a planta tá aparentemente bem, assim, né, ó. As florzinhas, ó, as folhas. Mas olha aqui por baixo. Tá vendo? E se eu não faço replante aqui, ela ia apodrecer todas as raízes e ia acabar perdendo a minha orquídea, tá vendo? Então agora eu vou tirar todo esse substrato, vou dar uma limpada nela e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? O replante. Gente, olha esse branco aqui, ó, no meio do substrato, tá vendo, ó? Tudo podre, se vocês vissem o cheiro horrível que tá aqui, ó. Por isso que eu sempre falo pra vocês, adquirir uma orquídea, viu que o substrato tá ruim, gente, replanta, não fica com dó. Mesmo que você venha perder alguma flor, é melhor você perder a flor do que perder sua planta, tá vendo, ó? Olha isso aqui. Aí o pessoal fala muito nos comentários, ah, mas você tá plantando, replantando uma orquídea florida e tal. Eu replanto, gente, sem medo, ó. Olha o jeito que tá esse substrato podre, ó, tá até esbranquiçado no meio, tá vendo, ó? Então, gente, adquirir uma orquídea, se o substrato você vê que tá bom, você deixa ela lá até acabar a floração. Se você vê que tá ruim, se você desconfiar, esse aqui tá com cheiro horrível de mofo, chega até a ter cheiro quase que de podre, de tão horrível que tá, tá vendo? Se você vê que o substrato tá ruim assim, gente, replanta. Replanta sem medo, tá bom? Eu vou terminar a limpeza aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Ó, aqui eu já voltei. Gente, olha o substrato aqui que eu tirei, ó. Olha o tanto. Tá vendo, ó, chip de coco. Olha, gente, o que tinha dentro também, ó, tinha aquelas buchinhas, tá vendo, ó, aqueles pedacinhos de espuma também, ó, bem socado nas raízes pra deixar a planta úmida, né? Olha aqui, ó, o estado desse substrato, ó, essas coisinhas brancas aqui, tá vendo, ó, tipo uma teinha de aranha. Aí eu já limpei toda a orquídea, vou deixar isso aqui pra cá, ó. E eu fiz uma coisa que eu nunca faço, que eu falo pra vocês, só em último caso mesmo, ó. Que eu lavei as raízes, tá vendo? Porque tava muito, muito ruim, gente. Tinha até uns bichinhos. Aí eu não gosto de lavar as raízes, né? Mas nesse caso aqui eu lavei, ó. Em último caso, assim, quando tá bem ruim mesmo a planta, eu lavo, tá vendo, ó? Aí lavei, tirei o máximo que eu pude do substrato. E esses que eu não tirei é porque estão grudadinhos, tá vendo? Ó, nessas raizinhas novas aqui. Aí eu preferi não tirar pra não machucar, tá vendo? Teve até um caso aqui, ó. Que a raiz nasceu por dentro do chip de coco, tá vendo? Aí eu não tirei, ó, pra não machucar. E as raízes, eu cortei algumas e vou deixar essas daqui, tá bom? Ó, que ainda estão em bom estado ainda, ó, não estão moles nem podres, nada. As que estavam piorzinhas eu já tirei, tá vendo? Já cortei. E agora eu vou replantar ela, tá bom? Ó, que coisa mais linda. Ó, gente, eu vou usar esse potinho aqui, que era o mesmo potinho que ela tava plantada. É o que eu falei pra vocês, tudo dá pra ser reutilizado, ó. Basta você lavar bem, ó, eu lavei bem, dei uma boa lavada. Deixei uns 5 minutos de molho na água com água sanitária, tá? Tá desinfetadinho, ó, esterilizado e você pode usar. Não precisa jogar fora um potinho bom desse, ó, tá vendo? Pra comprar um novo, ó. Basta você lavar bem, esterilizar e pode usar de novo, tá bom, ó? É o mesmo potinho que ela tava plantada.
Aqui, ó, eu vou colocar no fundo, vou usar brita. Tem esses pedacinhos de carvão aqui também, ó, que já estão tudo lavadinho. Então, vou fazer uma camada de brita com carvão no fundo e vou replantar utilizando a casca de pinos, tá bom? Colocar uma camadinha aqui no fundo. Aí, aqui eu vou reutilizar essa haste aqui de arame que ela já tava... que veio com ela, tá bom? Vou colocar ela aqui. Vamos ver se eu consigo pôr, né? Essas hastes aqui eu sempre me atrapalho pra colocar. Ó, vamos ver se eu consigo plantar com ela, né? Aí aqui tá a nossa orquídea, ó, nossa chuva de ouro. Aí vou replantar ela aqui. Aí coloquei uma camadinha de brita no fundo e vou replantar ela com a casca de pinos, tá bom? Aqui eu vou acomodar ela da melhor forma possível que eu conseguir. Opa! Ó. Vou acomodá-la. Deixa eu ver um jeito pra prender aqui bem. Que não machuca as florzinhas, ó. Vou colocar ela assim, deixa eu ver. Aí aqui eu vou prender, aqui, deixa eu pegar os negocinhos. Ó, já vou prender e depois eu vou colocar a casca de pinos, tá, gente? Deixar bem firme aqui, ó. Aí aqui eu vou usar essas presilhinhas, ó, pra prender bem a haste. Essas presilhinhas aqui já estavam já no vasinho, tá? E eu queria mandar um beijo também pra minha amiga, pra Zélia, que eu chamo ela de Zélia doida, porque ela é doida mesmo. Um beijo, Zélia. Um beijo pra você. E feliz aniversário, né? Que eu acho que essa semana que é seu aniversário. Depois você me fala certinho lá no Instagram, o dia certinho. Acho que você me falou, mas eu esqueci. Me desculpa, tá? Aí um beijo pra você e feliz aniversário. E feliz aniversário pra todo mundo que tá fazendo aniversário nesse mês de março, tá? Parabéns pra vocês. Depois você me fala lá, Zélia, o dia certinho, tá? No Instagram. Eu acho que você me falou, mas eu esqueci. Essa cabeça doida que eu tenho. Deixa eu colocar esse restinho. Ó, gente, aqui eu vou usar a casca de pinos, tá? Ó. Agora só pra completar o vaso, que ela tem esses pedacinhos de carvão também. E vou colocando aqui, tá? Aí você vai colocando e vai completando. Não vou colocar muito pra não enterrar muitas raízes, tá bom? Eu não gosto muito da planta ficar muito afundada assim no substrato, não. Que tem que deixar um lugarzinho pra ela respirar, tá? Aí eu vou colocar só um pouquinho. Aqui, ó. Vai colocando, vai dando uma apertadinha dos lados assim, ó. Tá? Pra não machucar as raízes. Eu não cortei muita raiz, cortei mais as que... da parte de baixo, que estavam podres assim. Aí as que estavam boas eu deixei, tá? Que eu não gosto de cortar muita raiz da orquídea, não. Aí tirei só as que precisou tirar mesmo, tá bom, gente? Aqui eu vou dar uma erguidinha, ó. Vou colocar um pouquinho aqui também. Ó. Aí vai apertando do lado, pra deixar ela bem... Ó, gente, aqui eu vou colocar mais um pouquinho, ó. Apertei bem do lado, ó. E pra mim já deu, tá bom? Vou tirar isso daqui, ó. Aqui ela ficou bem firme, tá vendo, ó? Plantadinha, ó. Tem lugar para as raízes respirarem aqui dentro, tá? Aí depois, quando acabar a floração... Eu vou adubar ela com a torta de mamona. Como vocês sabem, eu só uso a torta de mamona aqui em todas as minhas plantas, todas as minhas orquídeas, tá? E o pessoal pergunta muito de quanto em quanto tempo tem que fazer adubação. Gente, é sempre de 3 em 3 meses. Vai lá, faz o torrãozinho que eu costumo falar. Coloca bem no cantinho do vaso, bem longe das raízes. Pode molhar a sua orquídea normalmente, sem molhar o torrãozinho. Depois de 4 dias, aí você já pode molhar ele, tá? E assim, molhar, não pegar água e jogar diretamente nele pra ele não se desfazer, tá? Você faz a rega normal da orquídea quando ele já estiver durinho. Vai lá com o borrifador e dá umas borrifadas em cima, tá bom, gente? Que ele tem que ficar úmido e conforme você vai fazendo a rega e vai molhando, ele vai nutrindo a sua planta, tá? Mas não fica jogando muita água diretamente em cima dele pra não esfarelar, assim, e ir pro fundo do vaso, tá bom? Ó, gente, então esse aqui foi o replante da minha chuva de ouro, ó. Coisa mais linda. Lembrando que eu só replantei ela florida, porque o substrato estava em péssimo estado. Eu mostrei aqui pra vocês, tá bom? Se você adquirir uma orquídea que o substrato esteja bom, não faça o replante, espera acabar a floração. Eu só faço mesmo em caso que o substrato tá muito ruim, tá, gente? Então, sempre lembrando, só replanta uma orquídea florida se o substrato estiver em péssimo estado. Igual tava esse daqui, a maioria das orquídeas que eu planto, que eu faço replante delas floridas, tá bom, ó? Então, esse foi o replante da chuva de ouro, ó.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e depois eu vou adubá-la, tá? E eu só vou mostrar aqui pra vocês, vou mostrar essa minha catleia, ó. Aquela que deu a podridão negra na folha, lembra que eu cortei a folha? Tá até aqui, ó, o lugarzinho onde eu cortei, tá vendo? E eu só tô mostrando ela porque quando eu fiz o replante dela, muita gente ficou falando assim, ah, você colocou ela no vasinho muito pequeno, não deixou espaço pra ela crescer, não grudou a traseira dela no vaso, esse vaso tá pequeno. Gente, aí eu expliquei no vídeo, eu tinha plantado ela naquele, eu fiz o replante dela, só que eu coloquei ela naquele vasinho menor, por quê? Porque eu tava fazendo tratamento nela com leite de vaca. Lembra que eu tava fazendo tratamento, borrifando de 1 a 2 vezes por semana? Porque ela veio com ataque de cochonilha e depois deu a podridão negra. Aí eu expliquei que eu tinha colocado ela naquele vasinho, porque como eu tava fazendo tratamento com leite, aquele substrato daquele vasinho que eu fiz o replante, ele ia ficar ruim, entendeu? Eu ia ter que trocar logo, por causa do leite que foi se acumulando. E foi isso que eu fiz, ó. Depois que eu terminei o tratamento com leite, ó, ainda ficou umas coisinhas de leite aqui que eu até tenho que limpar a folha. Depois que eu vi que a orquídea tava bem, que eu terminei o tratamento, eu replantei ela nesse vaso maior, tá vendo? Ó, todo furadinho, transparente, ó. E deixei sim o espaço pra ela crescer, tá vendo aqui, ó? A traseira dela tá grudadinha aqui no vaso, ó. E aqui a frente pra ela crescer, tanto é que já tá até saindo aqui broto novo, tá vendo, ó? Ó o tanto de raiz nova nela. Então é assim, gente, eu ensinei aquele dia pra vocês, não ensinei uma forma errada, foi simplesmente porque eu fiz o replante dela no vasinho pequeno, aí como eu ia continuar com o tratamento com leite, eu continuei, aí depois que eu terminei o tratamento com leite, esse daqui é o segundo replante, aí sim eu replantei ela no vasinho definitivo e deixei o espaço pra ela crescer, tá vendo? Ó, tanto é que já tá vindo aqui, ó, broto novo e um monte de raiz, tá vendo? Foi só pra esclarecer e mostrar essa maravilha, e quando ela florir aqui eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Era só pra esclarecer. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do replante da minha chuva de ouro. Depois, lembrando que eu vou adubá-la depois. Só depois da floração, tá? Quem gostou, deixa aquele joinha. Gente, esse joinha é muito importante. Ele ajuda o canal a crescer, ó. Tá acabando o vídeo. Gostou? Corre lá, deixa o joinha. Curte, comenta, compartilha. Me segue lá nas redes, no Instagram. É canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. Não vou mais falar do Snapchat, porque como eu já venho falando pra vocês há muito tempo, o Snapchat ele trava demais. Às vezes eu posto a foto lá, o pessoal não consegue ver. Então agora, gente, eu vou ficar só com o Instagram e com o e-mail, tá? Aqui do canal e com o canal, né? Então o Instagram é canal Karina Moura Orquídea, tudo junto. Todo dia tem novidade lá. Qualquer novidade aqui, primeiro lugar que eu posto é no Instagram, tá bom? E o e-mail do canal é o carinamsouza1979@gmail.com. Quem quiser mandar foto da sua orquídea pra eu dar uma olhada, pode mandar também no Instagram, que muita gente faz isso também. Manda no Instagram, manda lá no e-mail do canal, manda sua foto, sugestão de vídeo, se quiser conversar comigo, perguntar alguma coisa, eu respondo todo mundo. Posso até demorar um pouquinho, gente, um dia, mas eu respondo, tá bom? Um dia, 2, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, muito obrigado, um beijo. Quem não é inscrito, que se quiser, inscreva-se no canal. Aí do lado da palavrinha inscrito tem o sininho, dá uma clicadinha lá pra ativar as notificações, que assim, se você ativar as notificações, tudo que eu postar aqui no canal vai chegar notificação pra vocês, por e-mail, vai chegar notificação no celular mesmo, tá bom? Então, quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dá uma clicadinha lá no sininho e muito obrigado, tá? Um beijo e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, beijos. Vamos encerrar com essa maravilha aqui, ó. Tchau, até o próximo.